Olá, crianças, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje, tá? Matéria de Geografia, da página 286, a página 297. A Pro havia feito uma anotação aqui na parte de cima, que a Pro sempre anota, né, para colocar lá no semanário. E eu acabei pulando essas páginas, não sei por qual motivo. Mas a Pro tá retomando agora com vocês, tá bom? Então, esse assunto é um assunto bem corriqueiro, no qual vocês já, com certeza, ouviram falar bastante nas séries anteriores. Então, bora lá. Página 286. A importância dos serviços públicos. Você sabe o que são serviços públicos? Quais serviços existem no lugar onde você mora? E no bairro onde a sua escola se localiza? Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância dos serviços públicos e descobrir para que servem e como funcionam. Qual serviço público a fotografia retrata? Essa menininha aí, ó, toda sorridente tomando uma vacina, né? Então, retrata aí o serviço público da saúde, vacina, né? Medicamentos, médico. No lugar onde você mora, existe esse tipo de serviço público? A Pro tem certeza que sim, né? Não só esse, como outros serviços públicos também. Quais outros tipos de serviço público você conhece? Nós vamos conversar na nossa live, tá? Para descobrir quais os tipos de serviços aí que vocês conhecem. Então, página 288. Os serviços públicos, tá? Os serviços públicos são prestados à população e atendem às suas necessidades, melhorando a qualidade de vida de todos. Esses serviços são pagos pela população, seja por meio de impostos ou de taxas. Alguns serviços públicos são considerados essenciais para a população, ou seja, sem eles, algumas necessidades básicas não seriam atendidas. Entre esses serviços estão o atendimento à saúde e o abastecimento de água, por exemplo. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e as suas principais características a seguir. Então, olha uma senhorinha aí, né? Os serviços de saúde estão disponíveis para todos nos postos de saúde, em alguns hospitais, em unidades de atendimento emergencial, as chamadas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Eles oferecem atendimento médico e odontológico, vacinas e medicamentos, tá? Então, ó, nós nos deparamos, tem alguns que têm convênio, né? Mas quem não tem convênio depende da saúde pública, né? Mesmo tendo convênio, vai nos postos tomar as vacinas. Então, nós estamos cercados de serviços públicos, né? Energia elétrica é um serviço público. Existem serviços públicos que não tem taxa e tem serviços públicos que já tem alguma taxa, né? Algum valor que nós temos que pagar. Página 289. Os serviços de educação estão disponíveis em escolas, universidades e centros municipais de educação infantil, tá? Também conhecido como creches. Oferecem ensino para crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que adquiram diferentes conhecimentos. Transporte público. O serviço de transporte público possibilita o deslocamento das pessoas por diversos bairros e até mesmo para os municípios vizinhos. Grande parte das pessoas utiliza o transporte público para se deslocar até o trabalho ou a escola. Os serviços de segurança pública são prestados pelo policiamento, que tem compromisso de vigiar, fiscalizar e punir aqueles que descumprem as leis. Dessa maneira, visam manter a segurança das pessoas. Tá vendo? Então, como a Pro falou, nós estamos cercados de serviços públicos e dependemos, né? Segurança, transporte público, né? Não são todas as pessoas que têm carro, ou às vezes se tem carro, é difícil se locomover para um local distante, né?
Então, página 290. A distribuição de energia elétrica possibilita as pessoas utilizar diversos tipos de aparelhos elétricos e eletrônicos. A energia elétrica é distribuída tanto para o uso doméstico, como para o uso de estabelecimentos comerciais, industriais e para a iluminação de ruas. A distribuição de água encanada e tratada, a coleta de resíduos sólidos, que são os lixos, né? A coleta de esgoto e a limpeza das vias públicas são serviços de saneamento básico, que devem atender às moradias do município. Além de serem destinados ao uso doméstico, os serviços de saneamento básico também são fornecidos aos estabelecimentos comerciais e às indústrias. Pessoal, esses trabalhos de serviço público são de extrema importância, né? Então, energia elétrica, saneamento básico, né, a água encanada. Se nós não tivéssemos tudo isso, como que nós iríamos viver, né? Viver bem. Praticamente impossível. E aí, no caso, até do lixo, principalmente, eu diria, né? Do lixo. Já imaginou se nós colocássemos o nosso lixinho lá no dia certo e os coletores não passassem para retirar, ficassem lá por vários dias? Olha que serviço de grande importância, hein? Ficasse por vários dias, imagina o tanto de animais nocivos, ratos, né, baratas, ia trazer muitas doenças para nós, aquelas moscas, né? Então ia trazer muita doença pra gente. Então ia trazer muitas doenças, não dá nem para imaginar. Olha a importância deles, né? Então, página 291. Acompanhem comigo, tá? Porque a Pro vai dar dicas de resposta, aí vocês colocam aí no espacinho de vocês. Observe as fotografias abaixo e em seguida escreva o nome dos serviços públicos que elas se tratam. Então, na primeira imagem, qual é o serviço público que retrata aí? O abastecimento de água, né? Muito bem. Na imagem 2, não é uma ambulância. Segurança e policiamento das ruas. Na terceira imagem, coleta de lixo. Quarta imagem, transporte público, né? Muito bem. 292. Observe as fotografias a seguir e escreva o nome dos serviços públicos que elas retratam e como seria a vida das pessoas se não existissem esses serviços. Então, na primeira imagem, nós não estamos falando de transporte público, tá? Nós estamos falando de segurança pública. Se os policiais não existissem, não tivesse essa questão de segurança pública, como que seria? Né? Então, você vai escrever isso, vai dar uma dica de resposta. Então, a falta de policiamento poderia contribuir para o aumento de violência e números de assalto, entre outros problemas. É uma sugestão de resposta. Você pode fazer uma frase, né, falando de como seria a dificuldade se nós não tivéssemos o policiamento. Imagem 2, transporte público. Como que seria se nós não tivéssemos transporte público? Dificultaria a vida das pessoas que precisam se locomover para um local muito distante, né? Então, podem escrever que seria muito difícil para as pessoas que dependem do transporte público, que precisam ir trabalhar, estudar, tá bom? Criem suas respostas e aqui fica uma sugestão. Terceira imagem, educação. A falta desse serviço prejudicaria a vida de crianças, né, jovens, que dependem da escola pública para o aprendizado, né? Então, sem o estudo, infelizmente, essas pessoas não iriam conseguir um bom emprego e não seriam bem remuneradas, tá? Então, seria um caos se não tivesse as escolas públicas, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que têm condições de pagar uma escola particular. Muitos e muitos dependem da escola pública, ok? 293. Decifre os desenhos, escreva o nome de alguns serviços públicos e depois escreva como esses serviços auxiliam as pessoas no dia a dia. Então, esse decifre é facinho, você vai ver embaixo a figurinha
e vai ver qual é a letrinha. Aí você vai associar. Por exemplo, sorvete, nós temos a letrinha S, tá? Não é para escrever sorvete, só o S. Abelha, só o A. Uva, U. Dado, D. E elefante, o E. E aí nós vamos formar uma palavrinha. Nas duas linhas de baixo, o que nós vamos escrever, tá? O que a saúde oferece pra gente, né? Ela oferece médico, oferece serviço médico odontológico, né? Para cuidarmos dos nossos dentes, vacinas e medicamentos, tá? B, aí você vai decifrar a palavrinha. Aí você vai escrever o que essa palavrinha oferece para as crianças e adolescentes aí, tá? C, crianças, adolescentes, jovens e adultos, tá? Todos dependem aí dessa palavrinha. C, vai descobrir qual é a palavrinha e possibilita o deslocamento das pessoas por diversos bairros e municípios vizinhos. Essas são as sugestões de resposta. Tem que escrever, né, de acordo com o que está pedindo, ó. Escreva o nome de alguns serviços públicos, depois escreva como esses serviços auxiliam as pessoas. Página 294. Redes de tratamento de água e esgoto. A distribuição de água e a coleta de esgoto são serviços realizados por redes de tubulações que, em geral, não são percebidas pelas pessoas, pois estão abaixo do solo. Por essa rede, e após passar por uma estação de tratamento, a água que consumimos chega às nossas moradias. Do mesmo modo, a água que dispensamos retorna para a tubulação de rede de esgoto, passa pela estação de tratamento e é devolvida aos rios, lagos ou oceanos. Vamos conhecer a seguir um pouco sobre o tratamento, sobre essas redes, como que elas funcionam. Então, ó, etapas de tratamento de água de esgoto. No A, vamos lá para o A, embaixo. Captação de água. A água é captada dos rios, lagos ou represas e por tubulações é levada à estação de tratamento de água. Então, né, eles pegam essa água e aí ela faz um caminho, ó. B, estação de tratamento de água. A água passa por vários tanques de tratamento, onde ocorrem diversos processos de limpeza e purificação para tornar própria para o consumo das pessoas. C, reservatório de água. Depois de tratada, a água segue por tubulações para ser armazenada em grandes reservatórios nas cidades. Então, ó, tem todo um trajeto, né? Então, a água passa por aqui, passa pela estação de tratamento e vai para as tubulações onde ficarão nas reservas de cada cidade, né? Uma caixa d'água muito grandona, né? Página 295. D, distribuição de água. Distribuição de água. 2 pontos. Dos reservatórios, a água segue por tubulações para ser distribuída para a população. E, coleta de esgoto. A água, depois de utilizada para o banho, a lavagem de roupas, louças, segue por um conjunto de tubulações até a estação de tratamento de esgoto. F, estação de tratamento de esgoto. O esgoto passa novamente por uma série de tanques de tratamento que elimina da água grande parte das substâncias que podem poluir o ambiente e prejudica a saúde das pessoas. G, esgoto tratado. O esgoto tratado é despejado em rios, lagos e mares sem o risco de causar danos ao ambiente e à saúde da população. Então, vocês veem que não é tão simples quanto parece para a água chegar na nossa casa. Ela faz um longo percurso, né? Ela vem, né, dos rios e passa por uma estação de tratamento. Aqui no nosso livro está bem pequeno diante da grandeza que é, né? Essa estação de tratamento. Então, aqui nós temos um pequeno exemplo para vocês compreenderem, mas ele é bem, né? É um tratamento muito difícil, muito
trabalhoso, né? Por esse motivo que nós temos que contribuir com utilizar, né? Ao utilizar a água, não podemos desperdiçar, né? Porque já pensou, olha quanto difícil que é para poder purificar essa água até ela chegar aqui nas nossas casas e nós utilizarmos. Agora vocês imaginam, ficar usando, desperdiçando a água é muita pena, né? Não pode. Então vamos lá. Na página 296, com a ajuda dos seus pais ou responsáveis, verifique os serviços públicos do bairro onde você mora. Em seguida, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, ó, bolinha verde, serviços públicos que existem no bairro onde eu moro. E a bolinha vermelha, serviços públicos que não existem no bairro onde eu moro. Saúde, tem saúde aí no bairro onde você mora? No meu bairro tem um posto de saúde. Então, eu iria pintar de verde, tá? Transporte público, tem no seu bairro? Se tem, verde, se não tem, vermelho. Distribuição de água tratada, coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, educação, segurança pública, distribuição de energia elétrica e coleta e tratamento de esgoto. Bom, eu acredito que tenha praticamente todos, né, no seu bairro. Porque os nossos bairros aqui da região, nessa questão, nós temos em todos os bairros, né? Alguns poucos, outros mais. Às vezes não tão bem como deveria, que nem na questão da saúde. Poderia ser melhor, questão da segurança teria que ser melhor. Existe, né? Mas poderia ser melhor. E, para finalizar, página 297. Observe a imagem das páginas 294 e 295 e, com base nelas, ordene as informações dos quadros abaixo. Utilize letras para organizar a sequência do tratamento de água e números para a sequência de tratamento de esgoto. Veja o exemplo. Então, ó, tratamento de água, nessa primeira parte. A água é captada de rios, lagos e represas e por tubulações é levada até uma estação de tratamento de água, tá? Então, nós temos o A aí, certo? É isso que acontece em primeiro lugar. O do esgoto, nós vamos usar os números e da tratamento de água, nós vamos usar as letras. Então, você vai colocar na ordem o que acontece em primeiro lugar. Então, por isso que já tá o A aqui, porque esse é o primeiro processo. E o segundo processo, qual que é do tratamento de água, né? Então, nós temos que ler, ó, dos reservatórios da água segue por tubulações a ser distribuída para a população. Não, depois que ela é captada, deixa eu ver. A água passa por vários tanques de tratamento, onde ocorrem diversos processos de limpeza. Ah, então é a B, né? Ó, então você vai colocar de acordo com a sequência. Essa é a A. E qual é o próximo processo de tratamento? A B, tá? E assim até nós chegarmos, né, com a água na nossa casa, que nós abrimos a torneira e conseguimos usar a água. E aí você também vai dar uma sequência correta, né, para o tratamento do esgoto. Da mesma forma, mas usando números, né? Em primeiro lugar, depois de utilizada a água se torna novamente imprópria para o consumo. Então, depois que nós usamos a água, ela vai novamente por uma tubulação, onde ela vai passar por uma estação de tratamento, né? E aí você vai ver essa sequência aqui, na página anterior. Você vai observar como que funciona essa sequência e aqui você vai relacionar a sequência com letras e aqui você vai relacionar com números. Muito facinho, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Amanhã nos vemos. Vão se preparando para a nossa live junina. Vai mandar um comunicado hoje no WhatsApp, tá bom? Vocês devem estar caracterizados, usem a criatividade, né? Nós estamos em casa e nós vamos fazer algumas brincadeirinhas, né? É bem rápido, 40 minutinhos, mas dá pra gente aproveitar, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.